Muito bem, tá aí. Olha, eu não vou entrar na pilha desses aloprados do Centrão aí e alguns de direita também, né? Porque eles são aloprados, né? Agora, uma medida como essa, a opinião minha, eu acho um absurdo. Isso parece aquela história da semana de 4 dias também. Vou trabalhar só 4 dias. Gente, trabalhar nunca matou ninguém. Aliás, trabalhar é sinônimo de saúde para muita gente. Muita gente. Ninguém quer saber de estar em casa. Pelo menos as pessoas que eu conheço, né, e muita gente da minha geração, mas enfim, eu também não tenho que ir. Vamos lá, Chico Holanda, boa tarde agora, boa noite no gravado, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. E aí, você como empresário deve ter uma opinião formada sobre mais essa aí que apareceu. Boa tarde, Cícero, o Juí, meu parceiro da direita aqui, Moisés, Zezinho, que está hoje ali na plateia, né? Toda a técnica da REMA, senhoras e senhores que nos acompanham. Olha, é um tema que nós tínhamos avançado, isso aí em 2017, lá do Temer, com aquela mini-reforma trabalhista, e posteriormente no governo Bolsonaro, onde ele deu autonomia da negociação direta entre patrão e empregado. Aqui em Rondônia, especificamente, Porto Velho, na capital, nós temos um diálogo tranquilo com o sindicato. Temos já, isso não atrapalha Porto Velho, porque nós já temos o decídio coletivo, na qual temos esse item aí, permitindo a abertura, sem necessidade de termos novamente de fazer qualquer tipo de negociação agora. Agora, o interior do Estado, temos um do sindicato que é radical, que até meu xará, o Chico, tá, que se perpetuou no poder desse sindicato há alguns anos, há mais de 10 anos, sei lá, 20 anos já está no poder, e que lá não conseguimos, que é nós aqui pela Fé Comércio, Presidente Ranieri, que fazemos a negociação, só que é 2 negociações, uma da capital e uma do interior. A do interior vai voltar a dificuldade para os empresários, tá? Onde inclusive tem uma multa definida já pelo Ministério do Trabalho por cada dia que trabalhar sem que haja uma anuência do sindicato. E o que é que eles querem? Eles querem que a gente volte a aceitar algumas medidas essas que não visa a defender diretamente o servidor, o funcionário, o colaborador, tá? Que é isso que nos atrapalha a economia brasileira, tá? Excesso de burocracia, excesso de sindicato, excesso de normas que não existe em países europeus, que não existe nos Estados Unidos, não existe no Japão, e o excesso também que temos de feriados. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais feriado tudo que é tipo. Você pega os Estados Unidos, são raríssimos feriados. Aqui no Brasil é feriado até do dia não sei de quê. Então isso já atrapalha muito, e ainda com essa situação de feriados, que é muito feriados, e aí vai trazer realmente um transtorno muito. E isso aí que vai sair perdendo é a senhora e o senhor, que no final de semana, num feriado, que poderia estar indo numa loja fazer sua compra no supermercado, apesar que o supermercado tem uma negociação separada aqui em Rondônia, se o João Gonçalves conseguiu fazer a negociação com o sindicato, mas os demais, que você poderia estar lá no feriado fazendo sua compra, pessoal do interior principalmente, vai ter dificuldades, porque o que vai acontecer? Os lojistas vão fechar, porque não vão levar uma multa de R$10 mil por cada dia que trabalhar. Muito bem. Ramon Cojuí, seja bem-vindo, boa tarde e boa noite no gravado, né, no nosso News 5.1, versão especial aí durante 30, 40 dias. E aí, o que você achou dessa iniciativa aí? O governo fala em geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que acaba anunciando sombra e água fresca também para quem quiser. Se acertou com o seu sindicato, sombra e água fresca, que seja assim. Boa tarde, Cícero. Boa noite também. Boa tarde, boa noite, enfim. Eu lembrei agora, essa situação me lembrou de um político de Rondônia, né, que quando ele foi tomar posse, ele recebeu o discurso dele de posse datilografado e tinha lá uma observação. Bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite e etc. E ele meteu-lhe no discurso: bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite, é tec, é tec, é tec.
Você vai revelar o ilustre ou não? Eu não vou lembrar o nome dele não, mas o Chico deve conhecer. Essa história me lembrou agora que é bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite, a nossa audiência aí que nos prestigia. E é muito fiel. O Chico lembrou, porque ele riu aí, né? Então, assim, boa tarde, Chico, boa tarde, o Moisés, boa tarde, Buiú, boa tarde, Cícero, boa tarde, Zezinho, boa tarde, pessoal da técnica. Enfim, gente, isso é tempestade em copo d'água. O próprio Chico diz aqui, nós já negociamos com o sindicato aqui, né? E nós, aqui em Porto Velho tem uma relação muito transparente entre o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores, e nós acordamos na convenção coletiva, não é isso, Chico? Exato. A possibilidade de haver feriado. O que o governo está fazendo é exatamente isso. É permitir que a entidade patronal e a entidade de trabalhadores, elas negociem, entidade por entidade, cada um protegendo os interesses do seu setor, e isso valha para todos. O que tinha antes? É que o funcionário, ele tinha que negociar direto com o patrão. E eu já fui trabalhador do setor privado. Negociar patrão com empregado é a conversa do lombo com chicote. Essa que é a verdade. A portaria do Ministério do Trabalho, o que ela estabeleceu não é nada de novo, não. É uma coisa que o próprio Chico nos contou aqui, que já existe em Porto Velho. Ora, quando você tem uma entidade patronal que respeita o direito dos trabalhadores, tem uma relação civilizada com a entidade sindical dos trabalhadores, não há o que temer, não há. E o Chico aqui, a sindicato, a Fé Comércio, né, Chico, aqui de Porto Velho, junto com a Fé Comércio aqui, com o sindicato de Porto Velho, tem uma relação muito transparente e tem já previsto na convenção coletiva a possibilidade de que os feriados possam ser trabalhados. O problema é o seguinte, o trabalhador, quando ele pega o calendário, né, do ano e tem feriado, né, do 7 de setembro, numa sexta-feira que dá um feriadão, por exemplo, ele faz a programação dele, porque a gente tem ali um feriado. Só que no dia 7 de setembro, que ele programou de sair e visitar a mãe, ou ir fazer uma atividade na igreja, ou fazer qualquer coisa, o patrão chega e fala, você vai ter que trabalhar. E a gente sabe, como trabalhador, que quando o patrão diz, você vai ter que trabalhar, não tem negociação. A gente sabe disso. O que a gente está dizendo aqui hoje, e está correta a posição do Ministério do Trabalho, é que para que isso aconteça, não fica só a relação direta do patrão com o empregado. É preciso uma mediação das entidades, só para que as pessoas podem achar o seguinte, hoje já, da maneira que estava, do feriado, nós, tudo bem, podemos abrir, só que nós já pagávamos hora extra. Sim, mas não altera nada. Exato, não altera nada. Exatamente. A hora extra que já pagava vai estar pagando, ou o banco de dados que tirava folga posteriormente. Isso, porque você paga em dobro o dia feriado. Isso que o Chico falou aqui é o civilizado. O problema é que acontece em vários lugares do país que esse empregado, não tendo sindicato, não tendo na convenção coletiva, o patrão, por necessidade da empresa, muda todo o planejamento da vida do trabalhador a seu bel prazer. É isso que não pode. Como se o empregado tivesse que estar à disposição do empregador a hora que o empregador quisesse. Se você tem uma negociação de sindicato para sindicato, como é feito aqui em Porto Velho, o Chico bem esclareceu, está resolvido. O sindicato conversou, ajeitamos a regra. O problema é que em muitos lugares o patrão chega para o empregado de forma direta, sem negociação de sindicato, e fala, ó, sexta-feira é feriado, mas você tem que trabalhar porque a empresa precisa. Está errado. Está errado porque o trabalhador, ele tem vida própria, né? Ele tem uma família, ele tem uma igreja para ir, ele tem um futebol com os amigos que se marcou com o tempo. Por quê? Porque está lá no feriado. Então, essa regra de trazer para a convenção coletiva a possibilidade de trabalhar ou não em feriado não é uma coisa do outro mundo. Tanto é que o Chico já disse que em Porto Velho tem isso. É uma coisa de civilização, é uma coisa de respeito na relação capital e trabalho. Por quê? Porque é uma relação a dois, precisa conversar e precisa de fazer ajuste. Parabéns aí ao Ministério do Trabalho, parabéns ao governo por ter trazido essa regra de volta, que só beneficia o trabalhador para ele não ficar na mão direta do patrão dele. Muito bem. Moisés, me parece, nesse entendimento do nosso ilustríssimo participante aqui, o Ramon Cujuí, de que alguns setores do governo, tem gente que vê o patrão como um Fred Krueger, um vilão, né, que não pode negociar direto com o seu colaborador, né? Me parece isso. Isso é um ponto, né, que eu vejo. E um outro é que o brasileiro criou um hábito, é um hábito,
de que no feriado muita gente aproveita para fazer compras. Né? Para fazer compras. Nós temos aqui os apoiadores nossos, Meta 21, Rover, que abrem, né, no feriado, justamente até para facilitar para aquelas pessoas que vivem uma rotina de trabalho muito forte, né, nos dias de semana, e aí aproveitam o domingo ou o feriado para isso, né? Quero ouvir a sua opinião. Boa tarde e boa noite no gravado. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Boa tarde, Cícero, nosso âncora. Boa tarde, Chico Holanda. Boa tarde, Ramon Cojuí, Buiú. E para você que vai nos assistir logo mais na reprise, boa noite, né? Seja muito bem-vindo também. Tem gente que vai assistir as duas vezes, agora e à noite, porque gosta muito do programa. De manhã também. E de manhã também. Lá na academia, onde eu vou lá ver o pessoal fazer ginástica. Olha aí, ó. Então Tu vai só ver, porque fazer tu não vai. Eu não faço, só assisto. Então sejam todos muito bem-vindos, mande suas mensagens e participe. Olha só, Cícero, eu estava vendo a Associação Nacional de Supermercado, eles alegam aqui que não foram consultados. Pessoal, toda vez que esse ministro do Trabalho, Cícero, vai fazer alguma coisa, ele não consulta quem deve ser consultado. Esse que quer 4 dias na semana. Isso, é aquele que quer. Daqui a pouco vai para 2. Mas ele é ministro do Trabalho, não é do capital. Tem que defender o trabalhador. Entendi. Sem consultar o empresariado. Então a gente vai ter só um lado. Olha só, olha aí, ó. No papo do Ramon, só tem um lado do trabalhador. O empresário não dá emprego. Você é contra o trabalhador, não, então, é isso? De maneira nenhuma, mas você é contra o trabalhor, é isso que você está me dizendo? Você é contra o trabalhador? Não, meu querido. Você é contra o trabalhador, é isso que você está dizendo? Você que tem um açougue que contrata. Ele é contra, ele é só um lado. Você é contra o trabalhador? Você é mono, Você é contra o trabalhador, é isso? Eu defendo o trabalhador. Não, eu respeito o trabalhador. Você só tem um lado, eu defendo o trabalhador. O empresário porque dá emprego, é o que me dá de comer. Empresário não dá emprego, não. Empresário paga o serviço que o trabalhador faz. Você só tem um lado. Não, conversa. Você só tem um lado. Empresário não dá trabalho pra ninguém, não. Não dá, não. Ele tem uma relação de trabalho que ele paga pelo serviço. Não tem nada de dar, não, meu filho. Relação de trabalho não existe negócio de dar, não. Eu trabalho, eu recebo porque eu trabalhei. Vocês do comunismo. Tem favor, não. Trabalho é trabalho. Tem miséria. Telespectador, não vá por mim, não. Pesquise. Onde eles governam tem miséria. Vá a qualquer lugar que tá o comunismo. O socialismo do Ramon. Vê se tem boa vida lá. Tem boa vida para os chefões. Mas para a pessoa que é trabalhador, eles pisam, eles mentem, dizendo que defende trabalhador, defende nada. Me mostra um país onde eles estão que tenha o direito do trabalho respeitado. Pelo contrário, tem chicote, tem pobreza, tem tudo, mas não tem respeito. Aí eles vêm aqui, falar mal de quem emprega, são contra quem emprega, não chamaram a Associação Nacional de Supermercados, Chico, porque eu vi a nota, 28 milhões, que nem tu falou, Cícero, de consumidores estão, aproveita o final de semana, 28 milhões. De pessoas vão até os comércios, aproveitam o domingo. E para mim, se as lotéricas e bancos tivessem aberto ao domingo, melhor. Eu ia fazer mais atividades ainda. Eu tive em Israel, domingo é aberto. É tudo normal. Você parece que não tem. É o primeiro dia da semana, é tudo normal. E trabalho aos domingos também. Trabalho sábado, trabalho aos domingos, não tem um problema com isso. E aí, inclusive você que é médico, você que que exerce essas funções, trabalha aos sábados, aos domingos. Por quê? Porque tem gente que precisa do nosso trabalho. As pessoas precisam, não é porque a gente quer, mas tem gente que precisa do bombeiro, do policial, do órgão, da prefeitura, do estado, seja lá qual for. Mas as pessoas precisam da farmácia. Aí vem o governo do seu Ramon, que não gera um emprego, a não ser para funcionário público lá, botando cargo comissionado no governo federal. Você só gera emprego botando cargo para cargo federal. Pega lá o tanto, tá aí, telespectador. Não vá por mim, não. Nem pelo Ramon. Pesquisa aí quando esse governo federal do Ramon já empregou gente mamando, ó. Mamando da teta do Estado. Não vem com essa, não. E o governo Marco Rocha, não vem com essa, não, seu Ramon. E o governo Marco Rocha. A reforma administrativa do governo Marco Rocha. Moisés, e o governo Marco Rocha? Você está enchendo o governo federal de gente mamando. Deixa o povo trabalhar, e a reforma administrativa do Marco Rocha gerou quantos cargos? Comissionário. Muito bem, senhores. Me diga aí, Moisés. Muito bem. Arnaldo Lourenço. Boa tarde, boa noite no Reprise. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. A sua opinião sobre o tema apresentado na abertura do programa de hoje. Boa tarde a todos os telespectadores. Na retransmissão, boa noite. Boa noite aos nossos velhinhos, boa noite aos nossos debatedores, Moisés, Chico Holanda, Cojuí,
nosso apresentador Cícero e toda a nossa técnica. Bom, eu vou na esteira daquilo que o Cojuí falou. Se houve um acerto, um acordo entre as partes, não há o que discutir, porque o combinado não sai caro. Quando se fala, assim, não é de se estranhar de forma alguma que o setor supermercadistas, é óbvio que quanto mais tempo aberto ele tiver e quanto mais exposição, justamente pensando naquilo que vocês falaram aí, no sentido de que, havendo um feriado, é dia das pessoas irem às compras, e eu acredito que os locais mais visitados no mundo, mesmo com o advento hoje da internet, compras online que se pode fazer, mas o local mais visitado no mundo inteiro, são os supermercados. Porque é lá que está o gênero de primeira necessidade. E nessa esteira ocorre que, é óbvio, os supermercados, eu já notei, porque eu vivo num turismo constante dentro dos supermercados. Eu não gosto de fazer compra nem aos domingos e muito menos no feriado. Porque sabendo dessa imposição e da necessidade das pessoas em utilizar esses dias de final de semana e tudo para poder fazer as suas compras, eles majoram um pouquinho os preços, né? Eles majoram, justamente porque eu acredito que nesse dia eles majoram os preços, que é para poder fazer essa remuneração específica que tem. Bom, então o governo tem que criar de novo os fiscais do Sarney. Não existe isso, porque é livre mercado. Não, mas ele está dizendo que majora preço em feriado, que aproveita. Eu acho isso muito grave. Eu acho isso muito grave. Isso é uma denúncia grave. Não estou fazendo denúncia. Isso aí não é verdade. Depois 30 segundos para explicar isso. Tá, vai ter um minuto, Chico. Vai ter um minuto, porque eu acho um absurdo isso que... O Chico ainda não falou. Já falou. Já falou? Então, eu estou falando, isso não é coisa, isso é uma contestação. E, como utilidade pública, eu recomendo para vocês, não vá ao supermercado nem dia de feriado e nem dia de domingo. Tá? E agora é justo que o funcionário que esteja trabalhando naquela data, ele tenha uma remuneração extra, né? Porque... Mas ele já tem, mesmo na portaria antiga. Tanto que eu estou falando que é justo. Porque é um dia que ele, como qualquer outro ser humano, adverso, por exemplo, ao servidor público, que trabalha em regime de 40 horas, né? E na sexta-feira ele está livre. Agora, está vindo inovação aí. Porque já disseram em algumas empresas e tudo mais que o trabalho reduzido em apenas 4 dias na semana tem surtido mais efeito do que os 5 dias trabalhados. Onde isso? É ou não é, Cojuí? Arnaldo, não é para você chamar para o debate, é para você fazer o seu comentário. Diga onde é. Então pronto, será explicado. E eu acho que está correto a questão dos trabalhadores e dos empregadores que entraram nesse acordo no sentido de melhorar a vida do coletivo. Muito bem. Moisés, eu tenho em casa uns 2, 3 tipos de chá diferentes, entendeu? E às vezes quando eu demoro um tempo para tomar, acaba ficando vencido, né? E aí eu tomo e aí acaba dando algumas alucinações, né? Então a gente consegue ver de tudo, né? O supermercado, eu sou capaz de dizer que, no mínimo, sem medo de errar, os supermercados têm 1000 gêneros diferentes. Tem. Né? Em todas as prateleiras tem o valor, os valores. Né? Eu queria saber como é que é o mandrake esse para conseguir alterar preço, mas o Chico Holanda pediu 30 segundos, 1 minuto, Chico, para explicar o entendimento do ilustre Arnaldo Lourenço. Veja só, o supermercado tem aí algo em torno de 15, 20 mil itens aí em prateleiras. Seria humanamente impossível haver essa alteração. O que acontece, e é normal isso em qualquer parte do Brasil ou do mundo, é que no período onde há um movimento menor, segunda-feira, terça-feira, tanto é que você vê as promoções. De segunda a quinta-feira, vá no supermercado A e compre de tanto por tanto. Ou seja, mas são alguns itens, tá? Em 20 mil itens, coloca, sei lá, 100 itens.
Aí é possível sim de você fazer lá uma alteração no sistema do preço. Agora, você fazer realmente, como você falou, trocar todo é humanamente impossível. Ninguém falou tudo. Não, mas você falou que os mercados eles aumentam os preços. Você disse que no domingo a chibata Então, Moisés, o Chico está dizendo que segunda e sexta-feira, né, Chico, o movimento. Então vamos fazer a campanha da semana de 3 dias trabalhado. Sempre de segunda a quinta-feira. Pode ver nos anúncios, exatamente dos mercados, eles vêm com essa promoção. Até quinta-feira. A verdura tal, de tanto por tanto, ou seja, é uma promoção até para poder fazer com que as pessoas, porque muitas pessoas são trabalhadoras e que restam o final de semana para fazer suas compras, ou no período da noite. Tá? Então ele faz exatamente essas promoções para poder chamar as pessoas para ir aos mercados, porque senão o movimento é baixo. Essa questão dos feriados, mercado, horário de trabalho dele é 6 horas por dia, né, que eles trabalham em turno direto. Tanto é que o supermercado eles abrem cedo, vai até às 22 horas, alguns, outros 21 horas, e aí se ele for pagar a hora extra é mais caro. Então ele tem turmas revezadas e automaticamente quem trabalha no domingo tem uma folga durante a semana. Ou seja, tem um mercado, tem um banco de horas que inclusive é separado o acordo do supermercadista com o sindicato. Tá? A dificuldade que tem no sindicato interior é que lá o preço do sindicato ele é radical. Mesmo pagando a hora extra do teu colaborador, ele não concorda, a menos que fizesse o que ele queria lá, é que todo e qualquer acerto trabalhista, ou seja, rescisão trabalhista, fosse feito via sindicato e pagasse uma taxa, e que pela nova modificação de 2017 da lei trabalhista, isso não é mais necessário. Mas se você concordar e pôr tudo que é feito e é posto na convenção coletiva, até fosse de lei. Tá? Se colocar lá que vai pagar todos os pagamentos do servidor, mesmo com 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho lá no sindicato, se eu não fizer isso, eu posso ser penalizado, e porque tem as penalidades que nas convenções coletivas faz. Eu faço parte dessa convenção coletiva desde 90, então sempre estive negociando, e sempre aqui em Porto Velho nós tivemos uma boa convivência. Eu fiz muita negociação já com o sindicato laboral, em que a gente tem uma convivência realmente salutar na cidade de Porto Velho. Muito bem, olha, eu não sei o que aconteceu nesse feriado, entendeu? Como diz o Zezinho, os canhoteiros aqui hoje eles estão a 1000, né? Eu não sei o que aconteceu nesse feriado. E eu preciso chamar um intervalo, mas eu não posso chamar um intervalo depois de que eu ouvi o Ramon dizer assim, não, me dá 30 segundos aí que eu quero elogiar o Chico. Então, como hoje é o dia do ineditismo, por favor, Ramon, e depois o Arnaldo pediu também para me provar por Y mais X que a semana de 4 dias ela é super produtiva. Começa contigo, Ramon. Olha lá, um minuto, você tem direito a 1 minuto. Pronto, eu já elogiei anteriormente, que o Chico deixou claro aqui, ele é um negociador, né, Chico, pelo setor patronal. Ninguém aqui quer que os empresários se acabem. O que a gente quer é uma relação transparente entre capital e trabalho. E o Chico diz, nós negociamos com o sindicato e lá fazemos a convenção coletiva que cria direitos e obrigações para ambas as partes. É uma relação civilizada. E assim, se os empresários brasileiros seguissem esse exemplo que o Chico colocou aqui... isso é verdade para quem tem um sindicato forte, atuante, né, Ramon? Sim, mas é o seguinte, então é isso. Se você tem representação sindical dos dois lados, e é isso que a gente defende, que sentem as partes e criem isso. O grande problema aqui, que nós estamos dizendo, é que todo trabalhador sabe disso. Você negociar direto com o patrão, e quem já trabalhou no setor privado sabe disso, é uma relação muito complicada. Eu sou servidor do Justiça do Trabalho, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que acontece lá. Né? As relações de assédio moral são terríveis. Então a gente precisa ter muito claro isso. Não é negar aqui o papel do empresário, não. É dizer, olha, você tem um sindicato patronal? Tem. Você tem um sindicato de trabalhadores? Tem. Então, bom, as regras que vão reger a relação trabalhista faz entre os dois sindicatos. Ponto final, é isso. E o Chico dá um exemplo aqui que Porto Velho faz isso há muitos anos. Aí eu pergunto, por que os empresários de outros lugares estão reclamando por aquilo que é uma coisa civilizada que já se faz aqui? Eu diria que o Chico devia dar aula para os outros empresários de como é que se chega a uma negociação civilizada com o sindicato de trabalhadores. Muito bem. O Arnaldo pediu 30 segundos para dissertar sobre a semana de 4 dias, o quanto ela é positiva. Por favor, Arnaldo. Não, é simples. Vamos você pesquisar aí as empresas no Brasil hoje que já utilizam, né, esse sistema semana de 4 dias.
e a produtividade deles saíram de 88% para 93%. A produtividade, a Vulcan, que é uma empresa de tecnologias, ela já uma das grandes, né, que trabalha em desenvolvimento de software para manufaturados, ela é uma das que está fazendo isso. A produtividade dela aumentou absurdamente, além da felicidade e da saúde mental dos trabalhadores ter melhorado demais. Muito bem, muito bem. Bem explicado.